J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Delegacias seccionais da região têm novos titulares. Kits escolares devem ser entregues em todo o estado até março. Ônibus de São Bernardo contam com biometria facial. E ainda, Rede atende bem, reduz tempo de atendimento em 70%. Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019. Verão brasileiro. A partir de agora, está no ar o J Mais ABC. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do J Mais ABC. E abrimos o jornal de hoje falando sobre as seccionais da região que agora contam com novos titulares. Confira os nomes na reportagem da Isabel Rufino. Na região, há um total de 3 unidades seccionais que trabalham da seguinte forma. Em Santo André, a delegacia responde também por Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Já a de São Bernardo cobre também São Caetano. E em Diadema não há divisão com outros municípios. E nesta semana, as seccionais passaram a contar com novos titulares. Em Santo André, saiu o delegado Adalberto Henrique Barbosa e assumiu Francisco José Alves Cardoso. Em São Bernardo, saiu o delegado Fernando Schmidt de Paula e entrou Ronaldo Dotussunian. Por fim, em Diadema, quem deixou o cargo foi o delegado Luiz Augusto Castilho Storni, dando lugar a Guerdson Ferreira. Os novos titulares das seccionais assumem um déficit no setor, tendo em vista que faltam cerca de 30% dos profissionais no quadro. O quadro completo de profissionais deveria ser de 1.648 integrantes. Porém, na região, faltam cerca de 680 funcionários. Vamos torcer para que os novos titulares façam um ótimo trabalho aqui pela região. Mudando de assunto, de acordo com o novo comando da Secretaria Estadual de Educação, os kits escolares devem chegar às escolas da região até o mês de março. Veja na reportagem de Mariana Fante. Todos os alunos da Rede Estadual de São Paulo devem receber os kits escolares até o final de março, segundo informou o secretário da Educação do Estado. Apesar disso, 70% dos alunos devem começar o ano letivo sem material. O secretário fez esta afirmação após assinar os contratos que garantem a compra e distribuição do material escolar na rede estadual de 2019. O prazo legal para que os fornecedores distribuam o material é de 150 dias contados a partir da assinatura do contrato. Em fevereiro, a Secretaria de Educação deve abrir as licitações para que não haja atrasos em 2020. Falando sobre as administrações locais, em São Bernardo, uma novidade no transporte público colocou fim em diversas irregularidades, além de impactar na economia da cidade. Eu estou falando sobre a biometria facial nos ônibus. Entenda melhor aqui em outra reportagem da Isabel Rufino. O sistema de biometria facial está em vigor nos ônibus de São Bernardo desde julho de 2018 e tem o objetivo de fazer a verificação dos passageiros que utilizam gratuidades. Atualmente, cerca de 135 mil usuários do transporte coletivo da cidade possuem o cartão, que concede o direito da viagem de graça. Entre eles estão aposentados, pensionistas, deficientes físicos e acompanhantes, idosos e estudantes. O sistema de biometria facial faz a comparação do rosto do usuário com a foto presente no cadastro e, em caso de não reconhecimento, o cartão é bloqueado. Sendo assim, o passageiro é notificado e tem 10 dias para se defender. Desde que a ferramenta passou a funcionar até o fim de novembro, haviam sido bloqueados quase 7 mil cartões. A categoria que mais conta com bloqueios é a de especial com acompanhante, depois o cartão escolar, o sênior e o voltado para aposentados e social. E o sistema de ônibus daqui de São Bernardo é operado pela empresa SBC Trans. Até o momento, 390 ônibus, de um total de 425, contam com esse equipamento. E as novidades não param
ainda em São Bernardo. Olha só, a rede Atende Bem reduziu o tempo de espera em 70%, facilitando a vida dos moradores da cidade. Confira mais detalhes em outra matéria de Isabel Rufino. A rede Atende Bem da cidade de São Bernardo conta atualmente com 5 postos, o que oferece uma redução de 70% no tempo de espera por atendimento. Antes das mudanças no Atende Bem, a fila de espera era de 56 minutos. Já hoje, o cidadão espera em média 17 minutos. Isso porque o modelo implementado disponibiliza mais conforto e comodidade aos usuários. A atual administração de São Bernardo unificou diversos serviços municipais no local, como emissão de segunda via e parcelamento de débitos municipais, cadastro tributário municipal de empresas e autônomos, emissão de licenças e alvarás, além de outras coisas. O morador da cidade que precisar de algum serviço deve fazer o agendamento online por meio do site da Prefeitura. E a lista completa com os postos do Atende Bem e seus respectivos endereços você encontra lá no nosso portal, que é muito fácil, tvmaisabc.com.br. E agora chegou a hora de ficar por dentro dos principais acontecimentos políticos da região no quadro 7 Cidades. Claro, todo dia e como de costume, nós recebemos aqui a jornalista Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quais são as novidades desta quinta-feira quente? Calorosa. Quente. Clima quente, aliás, Pois em todo é. o grande ABC paulista, né? Sim. Digamos, e a chuva ainda não chegou, Pois viu, é, gente? pois é. Deve estar para chegar. Acabei de receber uma mensagem ali que parece que uma o nova... tempo vai fechar. Mas olha, em primeira mão, a vereadora Eliane Santana, como todos sabem, né, foi alvo de uma operação na Câmara Municipal, foi afastada do cargo. O seu suplente, o Vavá da Churrascaria, estava aguardando, então, a presidência da casa, o Pedrinho Bottaro, convocar. Na semana passada eu conversei por telefone com o Pedrinho Bottaro. Ele havia dito o seguinte: eu não vou convocar porque existe uma brecha na legislação que não diz sobre o caso de afastamento do vereador. Acontece que o primeiro suplente da vereadora entrou com mandato de segurança, Mandato, só para ficar claro, né, que eu não falei errado. Mandato de segurança, mandado é de busca e apreensão, e mandato é quando está no cargo. Exatamente. E ganhou, então, agora o Vavá da Churrascaria, então, assumirá o posto, a cadeira. Lembrando que na semana passada haviam muitos burburinhos nos bastidores dizendo que a Câmara estava pagando os vencimentos e essa informação não era verídica, era fake news. A Câmara não estava tendo oneração alguma, né, com gastos públicos em relação à cadeira da vereadora que não estava ocupada, afinal de contas ela está afastada. E agora sim, então, acho que na volta do recesso daqui 2 semanas, então nós já teremos, então, Vavá da Churrascaria como o novo vereador na Câmara Municipal de Santo André. Só para complementar, falando ainda desses burburinhos, né, que está acontecendo, o cartório eleitoral lá da cidade de Mauá ficou de cabelo em pé, porque saiu uma notícia fake news hoje de manhã, dizendo que eles estavam convocando os terceiros e quartos suplentes para assumir os postos de vereadores. Isso não tem nada a ver. Eu fiz, inclusive, um áudio hoje à tarde esclarecendo, conversei com a Fabiana Café, que é a chefe lá do cartório da zona eleitoral. Ela disse que não, que isso já é de prática, existe uma resolução que podem ser emitidos os diplomas, os diplomas de suplentes de terceiro, quarto, mas que o porquê que eles estavam entrando em contato? Porque até o 7º suplente entrou em contato pedindo a diplomação, ou seja, a cidade virou um alvoroço e não passava tudo de um burburinho, de um fake news criado pelos próprios suplentes, ou seja, não tem ligação nenhuma com a operação da Polícia Federal ou com o afastamento de vereadores. Bom, tudo ainda está muito no começo, a gente, embora tenha o ano começando, as coisas estão acontecendo. Só para encerrar, hoje teve reunião do presidente Bolsonaro com o João Dória. Será que vem novidades por aí? Eles falaram sobre a Previdência Social. Aliás, tem 4 governadores que vão participar, né? E também sobre essa lei do armamento. Mas isso a gente vai ficar sabendo. Uma ótima noite, Gil. Obrigado. E até amanhã. Falou. Tchau, Gabi. Encerramos dessa forma nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, você confere uma matéria sobre alimentos que combatem o inchaço e ainda uma entrevista com a nutricionista, a doutora Renata Graziella, que já está aqui em nossos estúdios. Então não sai daí, nós voltamos já já.
Muito bem, estamos de volta com o J mais ABC e agora falamos sobre bem-estar. Após as férias e festas de final de ano, é normal que as academias fiquem cheias e o pessoal correndo atrás do prejuízo, não é mesmo? Mas você sabia que alguns alimentos podem auxiliar nesse processo de desintoxicação alimentar? Não sabe? Então veja na matéria a seguir. Todos sabemos que após as festas de final de ano é normal ganhar alguns quilinhos indesejados ou até mesmo ficar com uma aparência mais inchada, não é mesmo? Mas você sabia que alguns alimentos podem auxiliar nesta redução e na volta da boa forma? É claro que além de apostar no consumo destes alimentos, também é importantíssimo praticar atividades físicas regularmente e beber cerca de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Também podem ser ingeridos líquidos como chás de erva doce ou de cavalinha, de forma a garantir a correta hidratação do corpo. Mas lembramos que dietas caseiras não são aconselhadas. Qualquer medida deve ser tomada apenas após consultar um profissional da área da saúde. Muito bem, e para falar mais sobre esse assunto, vamos então à nossa conhecida sala de entrevistas. E como de costume, todas as semanas, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Mais para falar sobre esse assunto de interesse de todo mundo. A nossa colega nutricionista e grande parceira, a doutora Renata Graziella. Boa noite. Como Boa vai? noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-la aqui. Feliz 2019, primeira vez que nós estamos nos vendo nesse ano. Sim. E muita gente exagerou, né, doutora? Muita Final gente. de ano foi aquela coisa, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre esses alimentos, essa intoxicação alimentar que incha as pessoas. É por esse abuso todo aí de alimentação? Sim, então assim, a alimentação influencia, mas a gente sempre tem que saber qual que é a causa desse inchaço, por que a pessoa está retendo líquido, porque também tem doenças que fazem isso. Por exemplo, algum processo alérgico, alguma doença renal, um problema no rim. Gravidez, então os hormônios da mulher altera e acaba também retendo mais líquido, período pré-menstrual, mas em relação à alimentação, alimentos muito ricos em sódio, então esses alimentos industrializados ou pouca alimentação que tenha potássio, que seja diurética, que tenha os líquidos que a gente precisa, também pode influenciar nisso. A senhora falou sobre o processo alérgico. Curiosamente, eu tenho uma alergia grandiosa aí a produtos químicos, a perfume e tudo mais, e eu costumo ficar inchado, sim, principalmente os dedos, aquela coisa toda é complicadíssimo. Exatamente. Então, nesse caso, a gente tem que sempre ir no profissional adequado que ele vai diagnosticar isso. Então, vai no dermatologista, no alergista, assim... Estou quase mudando o nosso quadro de entrevistas para consulta e a doutora. A gente já faz uma consulta aqui ao vivo, né? Mas é isso mesmo. A senhora falou também dos alimentos que possuem essa função diurética que ajuda bastante. Quais são eles? Sim, então assim, a gente pode citar os chás são excelentes. Então assim, a cafeína, ela ajuda bastante a eliminar líquidos, ela é diurética. Então pode ser tanto a cafeína do café, como de chás que contenham, como chá preto, chá mate, o chá verde, que é excelente antioxidante também. A gente pode citar o chá branco, o chá vermelho, todos esses contêm cafeína. Mas também tem chás que não contêm cafeína e que são diuréticos, que tem pessoas que não podem consumir a cafeína. Então a gente pode citar o chá de cavalinha, que é excelente para eliminar líquidos, e o chá de hibisco, que ele também é antioxidante, é aquele que ele é mais avermelhado, tudo. Então ele vai ajudar bastante nesse processo. Em relação à alimentação, a gente pode citar as frutas que contenham o potássio. Então, tem a banana, que ela é excelente para isso, a laranja, o kiwi, frutas que também têm bastante líquido na composição, como a melancia e o melão, elas vão ajudar. Tem as leguminosas, que no caso do feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, elas têm bastante potássio também e vão ajudar nisso. Agora, com esse clima quente, com esse verão quase que insuportável, o líquido é fundamental no dia a dia, né, doutora? Mesmo a água, é preciso tomar muita água durante o dia. Qual é a quantidade ideal de água que a gente deve tomar durante o dia, principalmente nessa época?
Isso é bem individual e ainda tem pessoas que perdem mais líquido, que transpiram mais, elas precisam repor mais, mas em média seriam uns 8 copos de água, 2 litros por dia. E assim, a gente pode citar também a água de coco. A água de coco é excelente. Ela é a gente chama de isotônico natural, porque tanto para quem faz atividade física, ou quem está na praia, ou quem transpira, ou que é saudável também. A água mineral, que é uma excelente bebida, e esses chás. Sempre numa temperatura agradável, não muito gelada e também não morna, que eu acho que é ideal. Agora, se por um lado a gente fala que as comidas e bebidas são ideais para esse tipo de coisa, quais são aquelas que a gente tem que evitar para não passar por esse problema, doutora? Então, assim, aqueles alimentos que são industrializados e são muito, aqueles que têm assim 2 anos de validade, aqueles muito que demoram para vencer, geralmente é porque eles têm muito conservantes, têm mais sódio, então tem que observar bem a tabela nutricional, a quantidade, então evitar alimentos industrializados. Colocar muito sal na alimentação, porque a pessoa vai reter mais líquidos ainda. Então, evitar esses alimentos assim. Seriam ótimos para molho de soja, aquele, né, quando vai no restaurante japonês. Então, colocar muito, isso vai contribuir para reter mais. Né? Isso. No meu caso, a senhora já deu a receita. Eu preciso procurar um dermatologista. Mas para quem está com esse inchaço por conta da comida, qual é o tratamento? Então, o tratamento é assim, sempre buscar a causa, então sempre um diagnóstico médico, então vai depender dos sintomas para buscar a especialidade correta. Nutricionista para adequar a alimentação de cada um, a quantidade de líquidos, o que consumir. Atividade física é essencial, então o estilo de vida saudável vai contribuir com isso. Sempre ajuda, né? Em qualquer época do ano, em qualquer temperatura. É muito importante que o corpo não fique jogado num sofá, comendo pipoca e assistindo televisão, que isso não vai levar a lugar nenhum, não é mesmo? Exatamente. Uma dica, já que nós estamos nesse verão, só para aproveitar a sua presença aqui, esse verão, eu acho que é um dos verões mais quentes que nós tivemos nos últimos anos. Uma dica para quem está na praia, mesmo para quem está trabalhando como a gente aqui, totalmente vestido para trabalho, qual é a dica para passar esse verão sem sofrimento? Então, assim, na realidade é um complemento de tudo, mas frutas, verduras, legumes, bastante líquidos, então evitar esses industrializados que não são saudáveis, que podem prejudicar nisso, e exercício... Sempre. Então tá bom, muito obrigado, doutora. Até a semana que vem. Eu espero que a senhora volte com mais novidades, que todo mundo adora esse quadro, para poder ficar bem antenado com a saúde. Muito obrigada. Recebemos então em nossa sala de entrevistas a doutora Renata Graziella, como sempre, nossa parceira, nossa companheira que está sempre aqui com a gente. E nós voltaremos a semana que vem com mais uma dica da doutora Renata. Encerramos dessa forma então o nosso segundo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere a participação do amigo telespectador. E tem também o resultado da Mega Sena, não é que ela acumulou de novo? E ainda, os lances do esporte regional, vamos falar sobre a Copinha. Então não sai daí, nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com a parte final do J Mais ABC de hoje e agora é aquele momento que observamos o ABC com os olhos da população. É hora da participação dos telespectadores no J Mais ABC de hoje. Muito bem, vem comigo, Felipe, vamos acompanhar então quais são as participações de hoje, acionando aqui o nosso telão. Vamos lá, 2 participações, como todos os dias a gente solicita as 2. A primeira veio de Santo André, via WhatsApp. Quem mandou para a gente foi o Hugo Oliveira. Ele diz o seguinte: boa noite, eu gostaria de elogiar o novo asfalto que foi colocado na rua Catequese, em Santo
cheio de buracos e acaba com os carros. Agora ficou ótimo. Muito bacana, né, Hugo? Ontem nós tivemos a presença do prefeito de Santo André e também agora presidente do consórcio intermunicipal do ABC, o prefeito Paulo Serra, e a gente falou sobre esses assuntos todos e ele deixou muito claro que a prefeitura não vai parar de trabalhar em todas essas questões. Então, parabéns para a prefeitura mesmo, legal, e obrigado por sua participação. A segunda participação também de Santo André, quem manda é o Igor Borsato, sempre via WhatsApp. Ele falou o seguinte: boa noite. Venho observando um problema constante na cidade de Santo André, que é a saúde pública. Muitas UPAs foram fechadas e isso dificultou ainda mais os atendimentos na cidade. Até porque muita gente depende desses locais para passar por consultas, desde a mais simples até as específicas. Pois é, Igor, esse assunto também foi levantado e também foi dito que estão trabalhando bastante para que isso seja resolvido. Então, obrigado também a você, Igor, por a sua mensagem. E nós deixamos este espaço aberto para as empresas ou órgãos citados nas mensagens para que possam se manifestar, se for o caso. E para você que quer participar do nosso quadro, simples, é assim. Mande uma mensagem ou um vídeo curto aqui para o nosso WhatsApp, que é o seguinte, 972335094. Ou para o nosso Facebook, que é mais fácil ainda, hein? TV Mais ABC. Lá você deixa o seu nome completo e não esqueça de enviar a sua foto. É fundamental. A sua participação também é muito importante. Então, por favor, participe. E olha só, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2113 da Mega Sena. Ele foi realizado ontem à noite em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou mais uma vez. Vamos ver então quais foram os números que foram sorteados ontem. Eles foram o seguinte: 11, 14, 21, 25, 46 e 50. Estão todos aqui, ó. 11, 14, 21, 25, 46 e 50. A Quina teve 30 apostas ganhadoras. Outras 2.752 apostas acertaram a quadra. O próximo sorteio será no sábado, dia 12. E o prêmio é estimado em 12 milhões de reais. E olha só, a Copa Paulista de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha, agora caminha para a fase do mata-mata. Hora dos esportes no J Mais ABC de hoje. Depois de quase concluída a terceira rodada da 50ª Copa Paulista de Futebol Júnior, 2 equipes de cada grupo se classificaram para a próxima fase, a temida fase do mata-mata. Então vamos ver como está a situação dos times paulistas e também das equipes do ABC. Confiram. Pelo grupo 7, jogando em Araraquara, o São Paulo garantiu sua vaga conquistando 7 pontos e a segunda colocação no grupo. Em Capivari, jogando pelo grupo 13, o Palmeiras manteve o primeiro lugar e uma das vagas do disputado grupo para outra fase, somando 6 pontos. Já o Corinthians, jogando pelo grupo 17 em Itu, somou 7 pontos e garantiu o primeiro lugar e com certa tranquilidade foi o primeiro time dos paulistas a passar para a fase do mata-mata. Pelo grupo 22, jogando aqui no ABC, o Esporte Clube São Bernardo com 5 pontos e a segunda colocação no também disputado grupo passou para a próxima fase. Já a equipe do São Bernardo, que jogava no mesmo grupo, não conseguiu o feito e deu adeus à Copinha, ocupando a terceira colocação com 4 pontos. Pois é, e nesta quinta-feira temos os últimos jogos para finalizar a terceira rodada. Pelo grupo 25, 2 equipes, uma da capital e outra do ABC, jogam suas cartadas finais para garantir as vagas. Vem comigo aqui, vamos ver. Terceira rodada, grupo 25, jogo em Mogi das Cruzes, Sergipe e São Caetano, União Mogi e Santos. São Caetano e Santos buscam então a vaga para logo mais. E finalizando a rodada, a Portuguesa, já classificada, e o Santo André jogam pelo grupo 32 em São Paulo, lá no Canindé. Vamos ver então aqui, olha, Canindé
Volta Redonda e Santo André, este jogo aqui foi à tarde e o Santo André perdeu por 1-0, portanto o Santo André está fora. A Portuguesa, já classificada, enfrenta logo mais o Paraná. A grande final da Copinha será no próximo dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, em jogo a ser realizado no estádio do Pacaembu, mantendo aquela velha tradição da competição, onde conheceremos então o primeiro campeão do futebol brasileiro do ano. É isso aí, essas foram as informações em nossa coluna esportiva de hoje. E a terceira edição do Festival de Verão do Riacho Grande acontece durante os finais de semana e de janeiro, agora, né, das 14 às 19 horas, tendo início dia 12. Este ano, os destaques ficam por conta da dupla Marcos e Belucci e também de Aldair Playboy. Com a entrada gratuita e sem custos para a Prefeitura de São Bernardo, os shows contarão com grandes nomes da música nacional como Arte Popular, Inimigos da HP, Maria Cecília e Rodolfo e Jeito Moleque. O festival terá investimento financeiro do Carrefour, Amistel, Ultragás e, claro, aqui da nossa querida TV+. O J+ABC desta quinta-feira, 10 de janeiro de 2019, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, faz o seguinte: a reprise acontece à 00:30 e também às 6:30 da manhã. Entre e curta a nossa página no Facebook, que é o seguinte, TV+ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos, até amanhã e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, pessoal!